Para que as promessas se cumpram, cumpra os princípios. No livro de Romanos 12:2 diz: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus literalmente pode tudo. Ele pode mudar toda a sua realidade hoje. A verdade é que quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele faz como e quando quiser. Muitos de nós não recebemos de Deus por não entendermos e não praticarmos alguns princípios. Princípios esses milenários, colocados na Palavra de Deus, que estão à disposição gratuitamente para todos aqueles que querem ler, entender e crer. Esses princípios, quando cumpridos, fazem acontecer o que era impossível. Fazem uma família ser restaurada, transformam uma vida financeira falida em uma vida financeira próspera. Está chegando um tempo em que Deus vai desenvolver todos os níveis de inteligência do povo. Atingiremos níveis de sabedoria que nunca na história foi registrada. Por quê? Por que isso em nossa geração? Porque nós vivemos em uma geração que está preparando o tempo do fim. E se a igreja não tomar o governo, e jamais tomará se não tiver sabedoria para fazê-lo, muitos serão perdidos. A Bíblia diz que é do interesse de Deus que todos se salvem, que todos se arrependam. Então, literalmente, o Senhor está colocando a igreja em uma escola para aprendermos e pararmos de fazer as coisas do nosso jeito. A educação é algo tão importante para Deus, é tão fundamental e essencial, que Jesus tinha uma escola. Você pode observar que o ministério de Jesus, digo e afirmo sem duvidar, era um só: ensinar. Por quê? Leia a agenda de Jesus, de Marcos, Mateus, Lucas e João. Você vai observar que quando ele se movia de um local para o outro, era para ensinar. Operar milagres nunca foi a prioridade de Jesus, pois ele precisava fazer em 3 anos o que Romanos 12:2, do início da mensagem, nos sugere: transformar a mentalidade, realizar uma metanoia, uma transformação de mente nas pessoas. E para realizar essa mudança de mentalidade, não existe outro caminho que não seja a educação. Milagre muitas pessoas fizeram antes de Jesus. Observe a Bíblia e comprove quantas pessoas ressuscitaram mortos. O caminho não era do milagre, era da educação. Não existe transformação sem esse diálogo, sem esse ensinamento. Observe que quem estava no caminho pedindo milagre era justamente quem não estava sentado na escola de Jesus. Agora eu te digo, não é ruim pedir milagre, mas a verdade é que quando estamos no caminho certo, nós somos o milagre, nós que provocamos milagres, nós que levamos o milagre. Os milagres aconteciam pelas mãos dos apóstolos, porque eles primeiramente sentaram para aprender e depois que aprenderam, realizaram, fizeram milagres. Sem aprendizado, sem ensinamento, sem instrução, jamais alcançaremos as promessas, porque antes de qualquer promessa bíblica tem uma instrução. Infelizmente, muitos de nós somos místicos. Fazemos do nosso jeito, bagunçamos a nossa vida todinha, mesmo sabendo que Deus deixou tudo escrito de como fazer. Depois de bagunçarmos tudo, pedimos a Deus para consertar, nos abençoar. Mas te afirmo, apenas quando você cumpre princípios, Deus cumpre promessas. Porque toda promessa bíblica está entrelaçada em um princípio. Hoje vamos falar sobre um
dentre vários princípios bíblicos existentes na Palavra de Deus, que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 3, que diz: "O que guarda a sua boca conserva a sua alma." Você pode estar falando agora, Vinícius, outra mensagem sobre o poder das palavras, sobre a língua. Meu irmão e minha irmã, daria para escrever diversos livros sobre o assunto. E no meu caso, foi um divisor de águas quando aprendi esse princípio. Apenas continue a ouvir. Agora voltemos ao versículo. O que guarda a sua boca, conserva a sua alma. E o que é alma? Se você não ler questionando, se não ler estudando e entendendo, não aprenderá as preciosidades do Evangelho. Na alma estão seus sentimentos, suas emoções, seu intelecto, seu caráter, suas vontades. Tudo isso está concentrado na alma do ser humano. Ou seja, aquele que guarda a sua boca conserva e blinda os seus sentimentos, as suas emoções e o seu intelecto. Agora, continuando o versículo. Mas o que abre muito seus lábios se destrói. Ou seja, não é o inimigo que destrói essa pessoa, ela mesma se destrói. Profundo isso, não é? Um dado estatístico. Você sabia que 92% das coisas que tiram a sua paz, das coisas que te deixam sem dormir, que te oprimem e que podem te levar até a depressão, a tristeza profunda e a falta de alegria, são pelo que você falou, não pelo que falaram de você. O mundo espiritual, por exemplo, não se move pelo que você quer ou pelo que você acha. O mundo espiritual se move por palavras. A sua palavra tem muito poder, diz a Bíblia. O poder da vida e da morte está na boca, está na língua. Você mata e faz viver pessoas com palavras. Olha como isso é grave. O que mais matou nos últimos anos não foram as guerras, o Holocausto e nem os genocídios. O que mais matou foram as palavras. Filhos não falam com seus pais e os pais não falam com seus filhos por causa de palavras. Ovelhas saíram das igrejas e os pastores abandonaram suas ovelhas por causa de palavras. Casais se separaram e assim dividiram toda uma geração que estava por vir por causa de palavras. Nada mata mais no mundo do que as palavras. Para você mudar completamente a sua vida, você precisa alinhar o que fala com aquilo que Deus está desenhando para o seu futuro. Não é o que você quer, nem aquilo que você acha, é aquilo que você declara. A Bíblia diz que quando o arcanjo Miguel contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, ele não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: "Que o Senhor te repreenda." O mesmo Satanás que humilhamos, o arcanjo Miguel não ousou jogar uma palavra de maldição contra ele, contra Satanás, o príncipe das trevas, o destruidor das almas. Você pode questionar, mas por que ele não fez isso? A resposta se encontra em Tiago, capítulo 3, versículo 2, que diz assim: "Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal é perfeito." Olha essa palavra. Se você não tropeçar em palavras, para Deus você é perfeito. O resto é com Ele, o resto é com a graça dEle. Mas para isso você precisa fazer uma coisa: calar-se. Só quem sabe o peso de uma palavra valoriza mais o silêncio. Continua na Bíblia, em Tiago 3, o versículo 3 a 12, passagem que já citei em outras mensagens, mas é sempre bom relembrar. Diz assim: "Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus,
que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa, e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Muitas, mas muitas pessoas entre nós já oraram e nunca foram atendidas. Pediram a Deus e nunca receberam. Muitas pessoas que estão entre nós já fizeram campanha, já fizeram tudo o que um cristão poderia fazer para receber alguma coisa e nunca foram atendidos. Agora eu te digo, existe um poder e um código atrás de cada palavra que sai da sua boca. Quando o arcanjo Miguel não ousou pronunciar palavras de juízo contra Satanás, é porque ele conhecia os princípios celestiais. Ele sabia que quem usa a boca para a água amargosa não poderá usá-la para a água doce. Quem usa a boca para amaldiçoar, quando quiser abençoar, não surtirá efeito. Quem usa a boca para falar mal, criticar e fofocar, quando for profetizar, simplesmente a promessa não se cumpre. Porque da mesma fonte jamais sairá água doce e salgada. Jamais sairá bênção e maldição ao mesmo tempo. Precisamos escolher hoje que tipo de fonte que será a nossa boca, porque a nossa vida poderá ser programada pelo que declaramos. Mas se a nossa palavra não tem mais poder no mundo espiritual, pelo que falamos anteriormente, vamos ficar tentando expulsar demônio e não vamos conseguir expulsá-lo. Vamos profetizar e não vai se cumprir. Vamos abençoar e ninguém será abençoado. Chegou o tempo em que nós necessitamos frear a nossa língua. A sabedoria habita em 4 lugares biblicamente. Os conselhos, Tiago 1,5, a prudência, Provérbios 8,12, na eternidade, Jó 28,12 e no silêncio. Essas são as formas de alcançar a sabedoria. Chegou um tempo que, como corpo de Cristo, seremos tão educados biblicamente que o nosso coração nunca mais pedirá nada a nosso favor. Sempre será a favor de alguém. Não teremos mais o que pedir para nós mesmos, porque quando você cumpre os princípios, as promessas se manifestam naturalmente, de uma forma tão intensa, tão poderosa, que vai invadir a sua casa, a sua descendência, os seus filhos e ainda os seus netos vão comer da bênção que sai das tuas mãos. Os pais impõem crenças limitantes, pensamentos negativos, maldições aos seus filhos quando falam grosseiramente, falando que eles não servem para nada. Se eu chamar você de feio agora, você vai rir de mim. Mas se uma alta hierarquia emocional, como pai, mãe, professor, tio, avô, chamar você de feio quando você tem 5 anos, você vai crescer cheio de complexos. Isso porque uma criança é uma esponja emocional. Ela não absorve com filtro como nós, adultos.
Tudo que você fala contra seus filhos terá um efeito no futuro. Muitas pessoas, quando o filho é um adolescente, falam assim: meu Deus, aonde foi que eu errei? Onde foi que você errou? Ai, se Deus colocasse uma televisão e mostrasse tudo que você errou. Quando você está debaixo de uma confusão mental, você metralha com palavras e depois se arrepende. Mas infelizmente, já falou. O inferno não está preocupado com o seu arrependimento. Só Deus está. O inferno já pegou a palavra que você falou e vai usá-la contra você. Como passamos 1 minuto de nossa vida falando mal dos outros? Ou vai dizer que você nunca fez isso? Deus deu uma boca para abençoar uma geração, uma boca para profetizar sobre a vida dos seus filhos, sobre o seu bairro, sobre sua cidade, sobre o Brasil. E para que estamos usando a nossa boca? Para as coisas que não estão na Bíblia? Para as coisas que a Bíblia condena? Chegou o tempo de vivermos o Evangelho. O rei Saul foi um péssimo rei, mas Davi não abriu a boca para amaldiçoá-lo. E a promessa de Deus veio quando, aos 30 anos, ele recebeu a coroa e começou a reinar sem precisar abrir a boca contra Saul. Você não precisa falar de ninguém. Aquele que guarda a sua boca é perfeito, conforme diz em Tiago 3. Porque o silêncio é que vai fazer você cumprir o princípio que libera a promessa. No livro de Lucas, capítulo 4, versículo 36 diz: E veio espanto sobre todos, e falavam uns com os outros, dizendo: Que palavra é esta, que até aos espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem? E a sua fama divulgava-se por todos os lugares, em redor daquela comarca. Quando Jesus falava, ninguém dizia: gente, que pregação bonita, olha como ele se veste bem. As pessoas falavam: que palavra é essa? As pessoas vão te julgar pelas palavras que você fala. As pessoas vão saber quem é você pelo tipo de palavras que saem da sua boca. Nunca mais abra sua boca para amaldiçoar. Você não tem que cumprir essa missão, pois Satanás já está cuidando disso. Existem pessoas tentando roubar o emprego de Satanás. As pessoas se perguntam: por que minhas finanças não evoluem? Por que meu casamento não anda? Estou na igreja há muito tempo e não acontece nada. Te respondo: porque talvez as suas palavras tenham perdido poder. Em Israel só tem 2 mares, ou na verdade são lagos, o Mar da Galileia e o Mar Morto. O Mar Morto recebeu esse nome porque não tem vida nenhuma. É impossível ter vida marítima nesse mar, por causa da alta taxa de salinidade. A concentração de sal é muito forte. Depois de alguns quilômetros você chega ao Mar da Galileia. Lá você vê barcos, quiosques, pessoas arrastando redes com peixes. E você questiona: meu Deus, qual a diferença de um para o outro? A diferença é que um tem água doce e o outro tem água salgada. Se você continuar sendo uma fonte de água salgada, amarga, não terá vida em você. Muitas pessoas terão que pedir perdão pelo que falou, cumprir os princípios biblicamente, para Deus cumprir as promessas. A partir de agora, meça suas palavras, controle sua boca, porque quem faz isso é perfeito. Essa mensagem, juntamente com as outras que falei sobre a boca e o poder das palavras, servem para mudar a sua vida para sempre. Quando comecei a aplicar os princípios bíblicos, as promessas começaram a acontecer em minha vida. E isso é o que eu desejo para você. Mas a mudança depende inteiramente da sua decisão de querer mudar. Não perca mais o seu tempo falando de outras pessoas, criticando-as. Deixe que cada um pague o preço pelo que fala. As pessoas falam: não,
eu tenho que mostrar para todo mundo o que fulano está fazendo. Cuidado com isso, porque na Bíblia diz que da mesma forma que medirdes, sereis medidos. Mostre o que ele está fazendo e Deus mostrará também o que você faz. Fique tranquilo, isso é um fato. Com Deus não tem erro. Ele te mergulhou no mar da graça e quer que o outro tenha essa oportunidade também. Não roube isso. Não roube a oportunidade de restauração, de graça, de perdão. Deus também já te tirou da lama. Tenha paciência com quem ainda é fraco. Como o apóstolo Paulo disse: vós que sois fortes, suportei aqueles que são fracos. Suporta a pessoa que está ao seu lado, aquela que é depressiva, a pessoa difícil, a pessoa implicante. As pessoas não podem mais passar pela sua vida e continuarem sendo as mesmas. Elas eram assim até te conhecerem, até conhecerem o Cristo que mora em você. Ore comigo assim. Senhor amado e misericordioso, nos colocamos em sua santa presença no dia de hoje. Eu, meus irmãos e irmãs em Cristo. Pai, mais uma vez oramos a Ti, falando sobre o poder das palavras e sobre a língua. Esse é um princípio imutável da Sua palavra. Trouxe mais uma mensagem sobre esse assunto, pois sofri muito com relação a isso. As palavras que saíram da minha boca me trouxeram muitos problemas e chateações. Depois que aprendi esse princípio e apliquei em minha vida, tudo mudou e comecei a receber promessas muito melhores do que imaginava. Que meus irmãos e irmãs entendam isso e apliquem esse princípio para receberem as suas promessas. Que a partir de hoje haja uma verdadeira mudança na vida de todos eles e que vivam o seu plano, que é mais do que bom, mais do que perfeito, mais do que agradável. Te amamos, Senhor. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Servimos um Deus de recomeços. Recomece hoje a sua vida. No livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Independente do momento de vida que você possa estar vivendo, a verdade do Evangelho é capaz de colocar você de pé, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Existem momentos que somos marcados pelas lutas, ficamos entristecidos, somos perseguidos e caluniados, onde nada dá certo, onde parece que promessas não se cumprem. Mas Deus vem te dizer hoje para que você fique em paz, pois Ele não corta a árvore que frutifica. São nesses momentos que devemos nos agarrar no poder do Evangelho e recomeçar. Esse poder nos mostra que mesmo quando tudo diz não, continua dentro de nós a voz do nosso Pai ecoando e dizendo que acredita em nós, que Ele não volta atrás das promessas que Ele nos prometeu. Deus é capaz de pegar alguém completamente ferido, marcado, cansado, exausto das lutas e estabelecer sobre ele um novo começo. E sabe qual é a boa notícia? Mesmo se você tropeçar no meio do caminho, Ele continua te levantando de novo. Se você se cansar no meio do caminho, Deus continua te renovando. Quando parece o seu fim, Deus vem te dizer que é só mais um recomeço. Essa é a realidade do Evangelho. Deus estabelecendo realidades que pelo pecado havíamos perdido o acesso. Existem pessoas que não conseguem entender a redenção, porque não entendem o que a redenção trouxe de volta para nós. A redenção
não é nada mais que Deus estabelecendo de novo aquilo que já estava acessível para nós lá na criação, desde o princípio. Em outra mensagem falo sobre algumas coisas que experimentamos com a redenção. Mas, como hoje estamos falando de recomeço, vou repeti-las para que você anote cada uma delas e recomece, experimentando o melhor que Deus vai te oferecer nesta nova vida. Brilhantemente, o pastor André Fernandes fala sobre isso. Então vamos lá. Nesse recomeço começamos a experimentar, primeiro, a paz que excede todo o entendimento. Filipenses 4:7 que diz: "E a paz de Deus que excede toda inteligência haverá de guardar vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus." 2. A ausência de ansiedade. 1 Pedro 5:7 que diz: "Confiai-lhe todas as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós." 3. A proteção em meio ao deserto. Salmo 23:4 que diz: "Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam." 4. A provisão. Filipenses 4:19 que diz: "O meu Deus há de prover magnificamente a todas as vossas necessidades, segundo a sua glória em Cristo Jesus." 5. O cuidado. Caiam 1000 homens à tua esquerda e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Salmos 91:7. 6. O renovo. Isaías 40:29-31 diz: "Ele dá forças ao homem acabrunhado, redobra o vigor do fraco. Até os adolescentes podem esgotar-se, e jovens robustos podem cambalear, mas aquele que conta com o Senhor renovam as suas forças. Ele dá-lhes asas de águia, correm sem se cansar, vão para a frente sem se fatigar." 7. Começamos a entender os pensamentos que Deus tem a nosso respeito. Jeremias 29:11 que diz: "Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais." 8. Descanso. Mateus 11:28-30 diz: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." 9. União. Romanos 8:37-39 diz: "Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor." 10. A paz. João 14:27 diz: "Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize." 11. Salvação. Romanos 10:9 que diz: "Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo." Essas são algumas promessas para que você experimentar em seu recomeço, dentre várias outras. A Bíblia fala de recomeço o tempo inteiro. A Bíblia diz sobre Deus estabelecendo algo novo o tempo inteiro. Talvez, se você for analisar os heróis da fé que mais inspiram a sua vida, todos eles se tornaram homens extraordinários e saíram da zona de conforto a partir do momento que Deus estabeleceu um novo começo.
Por exemplo, Abraão, ele teve que abrir mão de tudo, até que Deus estabeleceu sobre ele paternidade sobre multidões. Quando Deus escolhe Moisés, ele é deixado em um cesto e é criado dentro do palácio de Faraó. Ele abre mão de sua casa e de todas as suas realidades para ser criado dentro da casa daquele que a princípio o perseguia. Mas Deus o levanta como libertador do seu povo. Quando Noé começa a construir uma arca, nada parecia fazer sentido. As promessas que Deus trouxe para ele fizeram com que durante anos ele estabelecesse algo que não fazia sentido para ninguém, até que a chuva veio. Davi, perseguido por aquele que ele mais amava, se escondendo em cavernas, buscando refúgio em desertos, até que Deus estabelece sobre ele um reinado sobre Israel que nunca houve e nunca mais haverá. Assim como Jesus também foi perseguido, caluniado, crucificado, rejeitado, até que ao terceiro dia ele ressuscitou. Ou seja, é a partir do recomeço que aquilo que parecia impossível agora se torna inevitável. Crise todo mundo passa, mas aquilo que nos diferencia do mundo é saber que, apesar das nossas crises, a nossa casa permanece de pé. A nossa fé continua nos dando esperança, porque a nossa esperança não está naquilo que os olhos veem, mas está naquilo que Deus já falou ao nosso respeito. Existe uma técnica de restauração para vasos japoneses incrível. Quando eles se quebravam, não tinha mais valor, porque o valor deles está justamente na delicadeza que eles possuíam, da forma como eles são feitos. Até que alguém teve uma ideia de restaurar os vasos com fios de ouro. Então começou uma arte. Os vasos quebrados agora são restaurados. E a partir daquele momento, vasos que foram quebrados passarão a ter mais valor do que aqueles que nunca se quebraram, porque as marcas deles os tornaram únicos. A verdade é que muitas das vezes nós queremos cobrir as nossas marcas como se quiséssemos nos mostrar perfeitos. Mas Deus nos diz hoje que nossas marcas nos tornam únicos e Ele nos restaura para o louvor da glória dele. Não podemos esconder aquilo que Deus estabeleceu para nós, porque aquilo que um dia quase nos paralisou, agora nos colocou de pé novamente, em seu poder de recomeçar. Existe uma multidão lá fora esperando ouvir de você o seu testemunho de milagre, porque o teu testemunho é expressão do poder de recomeçar de Deus. Para termos confiança e recomeçar, precisamos entender que a nossa garantia de recomeçar é que a promessa já foi depositada em você. José foi rejeitado pelos irmãos, vendido, se tornando escravo. Só que por mais que os ambientes mudassem, por mais que as circunstâncias mudassem, a promessa que Deus depositou nele não saiu de lá. Ou seja, a única segurança que você tem em meio a qualquer tempestade é que tudo ao seu redor pode mudar, mas as promessas que Deus liberou sobre você não mudam. Diz o Senhor: todas as coisas podem passar, mas as minhas palavras não passarão. Em meio aos desafios da vida, se você perder tudo, mas não perder a sua fé, você não perdeu nada. A fé é um ponto inicial para que Deus restabeleça tudo, para que Deus faça algo novo e recomece. Os teus bens podem ir embora, mas a sua fé permanece. Você pode estar cansado, mas a palavra de Deus está dizendo que Ele tem algo novo para você. A verdade é que não conhecer as promessas faz com que vivamos como se não tivesse promessa nenhuma. Desde quando você estava no ventre de sua mãe,
Deus já liberava promessas ao teu respeito. Mas a única coisa que nos dá garantia de viver a promessa é a consciência a respeito dela. Pois se você não tem a revelação a respeito da promessa que você carrega, você vive como se não tivesse promessa nenhuma. As promessas estão esperando o seu posicionamento para que elas fluam. É por isso que quando alguém que talvez nunca teve vontade de se conectar a Deus, mergulha nele profundamente, parece que aquilo que você observou em um cristão vivendo durante 10 anos, aquela pessoa está vivendo em alguns meses. Isso acontece porque as promessas que Deus depositou sobre nós são como uma represa de águas torrenciais. E a partir do momento que a pessoa diz que está disponível para Jesus, entrega o seu futuro a Ele, tudo aquilo que estava represado por anos começa a fluir em meses. Deus não está com pressa. Ele já havia estabelecido. A diferença é que agora você está pronto para receber. O que acontece muitas vezes em nossa caminhada de fé é que quando recebemos a promessa, acreditamos que pelo fato de Deus ter te prometido algo, quer dizer que já vai acontecer. Mas Deus já fez a parte dele. Ele liberou sobre você realidades. Agora você precisa fazer a sua parte e se mover debaixo delas. A plenitude de Deus está esperando o nosso crescimento. Existem coisas que nós não experimentamos ainda e perguntamos para Deus o que falta, e Ele nos diz que só falta nós darmos o espaço para que a promessa se cumpra. Precisamos aprender essa arte de, a partir das ruínas, reconstruir algo novo. O fato de Deus nos dar uma nova chance não significa que vai estar tudo pronto, mas talvez algumas coisas ao seu redor estejam completamente destruídas. A questão não é a condição em que as ruínas estão. A questão é o quão cheio de Deus você está. Porque tudo ao seu redor pode parecer destruído, mas você vai reconstruir a partir das ruínas. Existem áreas da nossa vida que não conseguimos reconstruir, porque antes de reconstruirmos as paredes ao nosso redor, precisamos reconstruir o altar dentro de nós. Às vezes, você pede a Deus para reconstruir o seu casamento, a sua casa, a sua empresa, mas primeiramente, Deus quer reconstruir você, para que possa ser estabelecido sobre você aquilo que Ele quer te dar. Para entrar o novo de Deus, nós precisamos esvair o velho. Você pode estar angustiado, em um lugar escuro, preocupado, em qualquer lugar. Mas Deus te diz que existe poder no nome dEle para recomeçar. Mesmo se você cair, se perder, desanimar, Ele vai estar lá para recomeçar mais uma vez. Aquilo que parecia o seu fim, na verdade, é só um monte de ruínas. Mas você tem tudo o que precisa para recomeçar. Aquilo que você passou no passado não se compara com aquilo que há de vir sobre você no futuro. Deus tem coisas novas para estabelecer. Como diz na passagem, no início da mensagem, em Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Ore comigo assim: Senhor amado e misericordioso, entramos em Sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, que essa mensagem seja transformadora na vida das pessoas que a ouvirem. Quem faz a obra, Senhor, não sou eu, não é a mensagem em si, mas sim o Seu Santo Espírito que se move em lares,
corações e realidades. São muitas promessas, Pai, para seus filhos e filhas. Porém, muitos deles que estão comigo agora, ouvindo esta mensagem, não as conhecem e não conhecem a Ti em espírito e verdade, e estão desejosos desse encontro contigo. Esse é o momento, Senhor. Invada lares, fale aos corações. Hoje é o dia de recomeçar, Pai. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus é poderoso. No livro de Êxodo, capítulo 14, versículos 15 e 16 diz: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Servimos a um Deus de maravilhas. Nosso Deus criou o céu e a terra. Ele é glorioso. Ele é maravilhoso. Ele é onisciente, ou seja, Ele sabe o que pensamos e sentimos. Ele é onipresente, ou seja, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é onipotente. Ele é o Todo-Poderoso. Aquele que dá a vida. Aquele que criou o universo e fez tudo perfeito. Deus está nas grandes e nas pequenas coisas. Deus está em tudo que vemos, em tudo que contemplamos. Ele criou tudo de forma minuciosa para nós e por amor à humanidade. O amor do Pai por nós é algo grandioso que não temos como mensurar. Para demonstrar esse amor e poder sem tamanho, podemos nos retratar a uma passagem bíblica, dentre várias outras, que é a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito, que é descrito no livro de Êxodo, capítulo 1 a 15. Uma demonstração do grande poder do nosso Senhor. O povo de Israel estava escravizado e oprimido pelos egípcios há séculos. Os israelitas levantaram um clamor desesperado a Deus, e ele enviou um libertador, Moisés. Moisés foi ao encontro de Faraó por diversas vezes na tentativa da libertação dos israelitas. Depois de várias tentativas frustradas junto ao faraó Ramsés, Deus derramou toda a sua fúria sobre o Egito através de 10 pragas para libertar o seu povo amado. Deus é poderoso. Assim como o Senhor livrou seu povo de Faraó, Ele nos livrará e nos justificará perante nossos inimigos. Passamos por diversos desertos em nossas vidas e o Senhor estará conosco em qualquer situação. Ele é misericordioso e bondoso. Vários inimigos podem aparecer em nossas vidas: o desemprego, o divórcio, a traição, mágoas, depressão, humilhações, ofensas, entre outros. Quando ficamos de frente com essas tribulações, nos sentimos como o povo de Israel. De um lado, o deserto com o inimigo avançando sobre nós, e do outro, o mar fechado. Nos sentimos encurralados, sem saída. Mas o Senhor, com sua infinita misericórdia, faz o mar se abrir perante os nossos olhos. Se tivermos fé, atravessaremos qualquer obstáculo com os pés secos, sem nenhum ferimento em nossas almas. O inimigo irá persistir, ele vai nos perseguir, mas o Senhor nos dará o livramento no momento exato. Não podemos nos desesperar, precisamos apenas acreditar, porque Deus é poderoso. Deus é poderoso porque Ele libertou o seu povo do Faraó. Deus é poderoso porque Ele abriu o Mar Vermelho para o seu povo passar a pés secos. Deus é poderoso porque Ele derrotou o inimigo. Deus é poderoso porque Ele é o Eu Sou. Deus é poderoso porque Ele é Deus. Ore comigo assim: Senhor, Tu és o Eu Sou.
Tu és o Todo-Poderoso e Criador do céu e da terra. Tu és o Deus de Abraão, de Jacó, de Isaque e de Moisés. Tu és, meu Deus, o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Me coloco a teus pés para entregar a minha vida a ti. Não tenho como caminhar sem a sua presença. Me enche com teu espírito e me dá a sua graça para ultrapassar qualquer obstáculo que possa surgir em minha vida. Que seus planos se cumpram e quando me sentir encurralado, abra o mar perante meus olhos, me dando sabedoria para caminhar a pés secos até um lugar seguro. Frustre os planos do inimigo e me dê livramento de suas ciladas. Obrigado, Senhor, por ser o meu Deus, meu Pai e meu melhor amigo. Te amarei para sempre. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A decisão mais importante que você deve tomar. Em 1 Pedro 5,8 diz: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Gostaria de falar com você hoje sobre uma decisão muito importante. Na realidade, essa é a decisão mais importante que você poderá tomar. Ela é mais importante do que qualquer coisa que possa imaginar, do que sua escolha profissional, do que com quem você decidir casar ou onde você decida morar. Para sempre é um tempo muito, muito longo. Muitas pessoas estão preocupadas somente com o hoje ou com o que poderá acontecer daqui a alguns meses à frente. Quando muito, alguns estão preocupados com a aposentadoria. Quero ir além disso. Quero falar hoje sobre a vida após a morte. Você está fazendo alguma provisão para isso? Você sabia que você não é apenas um corpo feito de carne e ossos, sangue e músculos? Você é um ser espiritual, tem uma alma e habita em um corpo. Quando você morrer, o que acontecerá com todas as pessoas? Mais cedo ou mais tarde, o seu corpo físico será colocado em uma sepultura. Ele apodrecerá e se tornará cinzas e pó. Mas e quanto ao seu verdadeiro eu? O seu interior, sua personalidade, sua mente, sua vontade e suas emoções? O seu lado espiritual pode ser encarado como uma parte do seu ser que não pode ser vista com os olhos naturais. Essa parte de você viverá eternamente. E onde o seu eu espiritual vive, depende da decisão que você tomar o mais rápido possível. Há duas forças no mundo, o bem e o mal, certo e errado. Nós temos essa noção dentro de nós, mesmo não tendo ouvido falar nisso. Há duas forças no reino espiritual, Deus e o diabo. Anjos bons, que são seres espirituais criados por Deus para ajudá-lo a cumprir sua tarefa, e anjos maus, chamados demônios. Esses anjos maus, uma vez, foram anjos bons, que fizeram uma escolha de se rebelar contra Deus. Lúcifer, um arcanjo, também chamado de Belzebu, Satanás ou Diabo, liderou esses anjos nessa rebelião. E Deus os expulsou do céu e criou um lugar para eles e seu mestre, chamado Inferno. Entre os céus e o inferno está a terra e a atmosfera em cima dela. Anjos bons e maus rondam a terra o tempo todo. Satanás também anda ao derredor procurando quem ele possa devorar, como diz na passagem citada inicialmente. O Espírito Santo de Deus, o próprio Espírito de Deus, também habita na terra, assim como nas regiões celestiais. E a tarefa que Deus lhe deu é de selar, guardar, preservar e proteger o povo de Deus, aqueles que escolheram servir a Deus. O Espírito Santo também tem a tarefa de atrair e ganhar pessoas que ainda não escolheram a Deus e seu modo de viver. Você fez a sua escolha. A escolha é sua.
Ninguém pode fazê-la por você. Deus o criou com livre-arbítrio e ele não vai forçá-lo a escolhê-lo. Ele não forçou os anjos. Parte deles se rebelou e ele os deixou fazer o que quiseram fazer. Mas lembre-se, más escolhas trazem a sua própria punição. Escolha hoje se voltar para Jesus. Não deixe para amanhã. Ainda há tempo. Ore comigo assim. Senhor amado, no dia de hoje venho orar por aqueles que ainda não tomaram a sua decisão. Depois que escolhi andar pelos caminhos da fé, fui muito perseguido e muito pouco compreendido. Fui humilhado e desprezado. Sofri várias tentações e sofro até hoje, e fui colocado à prova. Hoje estou radiante de alegria, pois encontrei a verdade que me libertou e o único caminho a trilhar, Jesus Cristo. Peço a Ti, Senhor, que através do meu testemunho de vida, essas pessoas que se encontrem indecisas venham ao seu encontro e experimentem realmente o único e verdadeiro sentido da vida. O inimigo de nossa alma está aí, como um leão, pronto a devorar almas. Mas na verdade, Senhor, ele já foi derrotado pelo sangue de Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Me use poderosamente, Senhor, como veículo de graça e aceitação a todas as pessoas que cruzarem o meu caminho. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A natureza de Jesus. No livro de Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30 diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Para ter a natureza de Jesus e manifestá-la, precisamos saber qual é a natureza dele. Cada um de nós tem uma natureza diferente. Não há dois exatamente iguais. Nossa natureza também muda à medida que passamos por experiências e ciclos da vida. Mudança real não acontece fácil ou rapidamente. Se você quer mudar, deve querer, e querer tanto que se esforça para isso. Muitas pessoas gostariam de tomar apenas uma pílula ou pronunciar alguma palavra mágica numa noite e acordar na manhã seguinte completamente diferentes, completamente transformadas. Isso não funciona desta forma. Não existem santos da noite para o dia instantâneos. Se você e eu queremos ser diferentes de como somos agora, então temos de suportar alguns sofrimentos. Vamos ter de cooperar com o Senhor passo a passo, enquanto Ele nos molda conforme a sua vontade, transformando-nos gradualmente na imagem do seu Filho Jesus. No versículo 29 dessa passagem, Jesus descreve a natureza dele. Ele diz que é manso e humilde de coração e continua dizendo que, se tomarmos o seu jugo, sua natureza, e aprendermos dele, acharemos descanso. Quando começarmos a tomar a bondade, mansidão e humildade que marcaram a vida de Jesus, acharemos descanso para a nossa alma. No versículo 30, Jesus descreve o seu jugo, sua natureza, como suave e bom, e não duro, pesado, áspero ou aflito, mas confortável, gracioso e agradável. Lembre-se, se estiver sob pressão, essa pressão não vem de Deus. Seu jugo não é áspero, duro, pesado ou aflito, porque sua natureza não é assim. Essa não é a forma de ser do Senhor. Essa é a forma de ser do inimigo de nossa alma. E é dessa forma que se tornam aqueles que se submetem a Ele. Jesus tem uma disposição pacífica e tranquilizadora. É por isso que a Bíblia diz que, se quisermos ser guiados pelo Espírito de Deus, devemos aprender a ser guiados pela paz, segundo Colossenses 3,15. Se formos guiados pela paz, saberemos que estamos sendo guiados por Deus,
porque Ele é a paz dentro de nós. Muitos cristãos vão de uma igreja a outra buscando uma voz, procurando uma palavra de Deus. Em várias dessas igrejas são ministradas com a direção do Espírito Santo palavras de conhecimento, palavras de sabedoria e palavras de profecia. Todo mundo gosta disso, mas quando se trata de permitir que o Espírito Santo transforme nossa natureza carnal na natureza de Jesus Cristo, é outra história. É aí que os cristãos maduros são separados dos bebês espirituais. É aí que é revelado quem realmente quer ter um compromisso com Deus e quem não quer. É fácil permanecer do jeito que somos. É fácil continuar sendo áspero, duro, aflito, mas isso rouba nossa paz e alegria. Devemos aprender que se escolhermos ser verdadeiramente felizes, teremos de ser como Jesus, tomar sua natureza sobre nós, ainda que Ele tenha tomado nossa natureza sobre si, conforme Hebreus 2,16. Ásperos e duros, ou doces e calmos, é o que vai revelar se somos verdadeiros adoradores de Deus. Amado Pai, Jesus é manso e humilde de coração. E segundo a sua palavra, se tomarmos o jugo dele e aprendermos dele, acharemos descanso. Estou cansado, meu Deus. Preciso de Jesus verdadeiramente em minha vida. Por vezes sou uma pessoa áspera, de coração duro, pesado e aflito. Entendo que a natureza do Senhor não é esta, mas sim de paz. Escolho ser guiado por Ti, meu Senhor, pois somente assim terei a verdadeira paz, incompreendida pela natureza humana. Escolho mudar hoje, meu Deus. Escolho ser verdadeiramente feliz. E para isso, tenho que tomar a natureza de Jesus. Desejo me tornar uma pessoa doce e calma. Quero mudar meu caráter e, através dessa mudança, quero ser veículo de graça para as pessoas que se encontram em situações iguais ou até piores que a minha. Me ajude, Senhor, nesta caminhada. Assim eu oro, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Não vale a pena? No livro de Isaías, capítulo 58, versículos 13 e 14 diz: Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. E te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Que palavra poderosa! Basicamente o que o Senhor está dizendo nesta passagem é: se você realmente quer desfrutar das minhas bênçãos, não fique por aí fazendo suas próprias escolhas. Ao contrário, descubra o que quero que você faça. Então, faça. Não busque o seu próprio prazer, mas busque, em primeiro lugar, a minha vontade. Não fale suas próprias palavras vãs, mas fale minhas palavras poderosas, porque elas não voltarão vazias, sem produzir nenhum efeito. Se realmente queremos as bênçãos do Senhor, não podemos continuar dizendo o que queremos, a qualquer hora que quisermos. Temos de usar palavras para bendizer a Deus, aos outros e a nós mesmos. Temos de levar as bênçãos de Deus à nossa igreja, à nossa casa, ao nosso trabalho, à nossa sociedade. Precisamos tanto pregar às pessoas quanto viver dignamente diante delas. Não devemos exalar mau cheiro para exalar um aroma suave e agradável aos outros e a Deus, conforme diz em 2 Coríntios 2, de 14 a 15. O Senhor diz para você agora: não cheire mal, exale o bom perfume, exale o fruto do Espírito, que é bondade,
benignidade, amor, alegria, paz e todos os outros frutos. Enquanto vivemos, há um aroma que exala de nós. Embora não sintamos o cheiro, o Senhor sente. Ele tem um olfato muito sensível. Nossas orações não devem exalar mau cheiro às narinas do Senhor, por causa das palavras que pronunciamos fora do nosso momento de oração. A Bíblia diz que Deus conhece cada palavra que ainda não foi pronunciada por nossos lábios, conforme o Salmo 139:4 que diz: ainda a palavra que não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Ele sabe não somente o que dissemos ontem e o que estamos dizendo hoje, mas também o que vamos dizer amanhã, até mesmo o que estamos pensando. É por isso que nossas orações precisam ser como a do salmista, no Salmo 19:14, que diz: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Ore comigo assim: meu Deus, querido e amado, entro na sua santa presença neste momento. Escolho, meu Pai amado, desfrutar das suas bênçãos em minha vida. Para isso, rasgo minhas escolhas para fazer a sua vontade. Abro mão dos meus prazeres e abandono as palavras vãs que saem da minha boca. Quero exalar bom cheiro às suas narinas. Quero exalar os frutos do Espírito Santo, a benignidade, a bondade, o amor, a alegria, a paz, a fidelidade, a paciência, a mansidão, o domínio próprio. O Senhor me conhece profundamente. Te amo, meu Senhor. Que as palavras que saírem dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.